A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, queridas. Aqui, missionária Adriana, de Rio Claro, São Paulo, trazendo mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? A palavra de Deus hoje, ela vem falar diretamente assim, né? Com as pessoas que se sentem culpadas, né? Como eu já me senti culpada. Tá frio aqui no Claro, tá? Tá meio friozinho aqui. E como eu já me senti culpada. Quando eu perdi uma filha com 4 anos e 6 meses, né? Ela faleceu de câncer. Isso já tem 22 anos, né? Eu era jovem ainda. E eu me senti muito culpada, na realidade, pela morte dela. Eu achava que eu estava errada, que eu tinha feito algo errado, que por isso Deus tinha me punido levando a minha filha. Muitas vezes, por muitos anos eu chorei. Muitos anos eu chorei. Eu não era evangélica, não conhecia a palavra do Senhor. E a gente acaba, né, se culpando, por mais que eu cuidei, por mais que eu corri, por mais que eu levei nos médicos, fiz de tudo, sabe? Mas era plano de Deus, né? Chegou uma hora que eu precisei fazer uma decisão muito difícil na minha vida. Sozinha, eu e Deus, minha filha dormindo em casa, nós estávamos. E eu vendo as pessoas levando as crianças embora do hospital. Muitas vezes elas estavam desenganadas, já não tinham o que fazer mais, né? O câncer, ele é assim, né? Chega um ponto, um estágio, né? Claro que tem curas, muita criança é curada, muita pessoa é curada de câncer. Mas eu via muitas crianças indo embora desenganada e eu precisei fazer uma decisão na minha vida. E essa decisão na minha vida foi muito difícil, porque eu falei para Deus assim, eu não era evangélica, mas eu acreditava em Deus, né? Graças a Deus, eu sempre tive Deus no meu coração, então. E eu falei, né? E eu falei assim, né? Para Deus, falei numa oração, fiz uma oração, falei, Senhor, se for para ser minha, o Senhor a cure. Agora, se não for, Deus, leve do dia para a noite. Não deixe ela sofrer. Eu prefiro eu sofrer do que ver minha filha sofrer. E foi do jeito que eu pedi ao Senhor. Minha filha ficou, estava bem, não tinha nada, ficou ruim na quinta, na sexta ela faleceu. Foi do jeito que eu pedi ao Senhor, do jeito que eu pedi a Deus. Deus ouviu minha oração naquele momento. Só que depois que ela faleceu, eu fiquei assim, sabe, me perguntando por que tinha que ser comigo, por que ela tinha morrido, o que eu tinha feito de errado, por que tudo aquilo. E eu só vim entender que nós somos do Senhor, nossos filhos são do Senhor, e a hora que Ele tirar o fôlego de vida, Ele vai levar. Eu só entendi que nós somos dele quando eu li esse versículo que se encontra aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 17, fala assim: desviar-se do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos,
e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai. Certamente viverá. Esse pai, ele era corrupto. Só que o filho, ele não ia morrer, porque o pai não seguia as leis de Deus e não fazia as coisas certas. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. No 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo à justiça e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então, quer dizer, antigamente, na palavra do Senhor, quando o pai pecava, toda a família errava, toda a família pagava o preço, né? Um preço de morte, né? Pelo erro do pai, e se o filho errasse, o pai também pagaria. Era dessa maneira. Antigamente, isso acontecia. O 20 fala assim: a alma de quem pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, quer dizer, aí eu vim entender que quem planta sou eu e quem colho sou eu, tá? A minha filha não vai ser julgada ou vai ficar doente ou vai acontecer alguma coisa ruim com ela porque eu estou errando. Isso não existe na palavra de Deus. Se você continuar lendo, é porque aqui no vídeo não dá para a gente ler tanta Bíblia como eu gostaria de ler. Se a gente for ler a palavra de Deus, você entendeu? Ele fala que não existe isso. E eu vejo muito isso dentro das igrejas, muitas revelações, muitas. Eu falo uma coisa, eu não gosto de revelação, sabe? Eu acho que Deus, ele não é garoto de recado, não. Ele não manda recado para você. Se ele tiver que falar com você, ele vai te avisar. A palavra de Deus diz para nós que nada acontece sem antes Deus avisar seu profeta. Então, se for acontecer alguma coisa de ruim, Deus vai te alertar de alguma maneira. Você pode até não perceber, mas Deus te alerta. Então, irmãos, eu vejo isso dentro das igrejas hoje, sabe? Que você tá com isso, você tá com aquilo, por causa que o seu filho tá fazendo tal coisa. Isso não existe na palavra de Deus. É só ler Ezequiel 18. Lê Ezequiel 18 inteiro. Lê inteiro, que daí a pessoa vai entender o que Deus está falando. Eu li alguns versículos, né? Até o último fala aqui, ó, o 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Então, quer dizer, Deus, aqui a palavra do Senhor fala assim, porque não tomo prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte das pessoas que erram e morrem. E tem muitas mortes espirituais, mas tem muitas mortes que é morte mesmo. É sepultura, né? Ele pede assim, ó, diz o Senhor Jeová, se converta, pois e vivereis. Então, não é porque não tem ninguém que é santo, né?
A gente acha que os pregadores que estão lá no púlpito são tudo bando de santo, que não peca, que não erra. Isso é muito errado, irmãos. A gente não pode se espelhar, não. Sabe por quê? Porque eles desviam, a gente desvia junto. A gente tem que focar em Jesus. Esse negócio de ficar focando em irmãos, porque irmãos faz, eu vou fazer, isso daí não é de Deus. Eu já cheguei a falar isso. Eu já cheguei. Se for para vir na igreja por causa de mim, eu prefiro que não venha. Eu quero que venha por causa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Porque quem salva é Jesus. E quem revela é a palavra de Deus. Ah, irmã, então você não acredita em revelação, você não acredita em nada, porque Deus não usa mais o homem. Não estou falando isso, irmãos. Não estou falando isso. Eu acredito sim que Deus revela. Não é todo dia, não é toda hora, não é todo culto. Você está entendendo? Você está entendendo, meus queridos irmãos? Porque Deus deixou a Bíblia, deixou a palavra dele. Quando não tinha Bíblia no Antigo Testamento, então no Antigo Testamento não tinha Bíblia. Então, ele usava os profetas, ele se revelava, né, aos sacerdotes e aos reis, certo? E eles falavam assim: Deus manda te dizer. Hoje, nós não precisamos disso mais, porque nós temos a Bíblia. Se Deus mandou dizer, está escrito aqui na Bíblia. Jesus falou para Satanás: está escrito. Leia Mateus. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele veio com fome. Só que quando ele foi falar com Satanás, ele falava assim: está escrito. Ele não falava assim, Deus manda dizer. Está escrito, a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus, não precisamos ficar levando e trazendo, falando que Deus... Gente, tem muitas pessoas que vai pagar um preço muito alto por fazer revelações que não existe, não é Deus. E eu não estou falando por mal. Porque talvez usa-se a emoção e na hora da emoção fala coisas dizendo que é Deus, mas não é Deus. Porque quando é Deus, a gente vê que aquela profecia vai acontecer do jeito que foi profetizado. Deus já falou comigo e eu já falei para certas pessoas, não precisei usar o púlpito, não precisei usar o microfone, não precisei envergonhar ninguém, porque Jesus não envergonha as pessoas, é o homem que envergonha. Eu já chamei pessoas, não é sempre, é difícil acontecer, viu, irmãos? É sempre também não. Mas já aconteceu de Deus me incomodar para mim falar algo para alguém, eu chamar essa pessoa em particular e falar. Isso já houve sim. E eu acredito que isso seja verdade, mas eu prefiro que se Deus mandar falar algo para mim, que a pessoa não precise falar para todo mundo ouvir. Se é para mim, eu prefiro que fale para mim, tá? Não precisa fazer espetáculo e mostrar que é de Deus, porque daí mostra, sabe, que é de Deus, porque Deus revela, porque Deus usa, porque Deus isso, porque Deus aquilo, e vai ver, dá tudo errado. Eu já vi revelação que, ó, chegou a mulher grávida na igreja, pronto. Já vai revelar que é um menino. Já vai revelar que é macho. Não sei por quê. Ou é macho ou é fêmea, né? Um dos dois. E teve uma vez que deu errado, irmãos. Nasceu uma menina. E isso não pode acontecer, porque a gestação toda ela pensou que era homem. Né? É nome de homem, é falando que é homem, passando a mão, chamando o menino.
e era uma menina, né? Tem aquelas também que gostam de revelação, irmãos, que é uma coisa muito engraçada. Não pode ver ninguém chorar. A pessoa chorou, tá lá, dando a revelação. Gente, tem pessoas que tá chorando no espírito. Deus tá tocando no íntimo. E ela tá achando que a mulher tá com problema. Tudo que chora é problema agora. É um tal de abraçar e chorar e revelação e não sei o que. Irmãos, tem pessoas que vão pagar um preço muito alto e não sabe por quê. Não sabe porque tem enfermidade, não sabe porque vem tanta luta, vem tanta dificuldade para servir a Deus e acha que é Deus. Não, eu tô assim porque eu sirvo a Deus? Não é não, irmãos. Tem prova que Deus coloca nós, mas tem prova que você se coloca nela. Então você presta atenção quando você for falar alguma coisa. E melhor, quando você vê, tem certas coisas que é bom nem falar. Se você não tem certeza, fica quieta. Porque se a gente for falar tudo que vem no nosso coração, falar que é de Deus, nós vamos pagar um preço muito alto, porque Deus deixou a palavra dele, né? E aqui, também João 9, né? João 9, a glória de Deus. João capítulo 9, o versículo 1, fala assim, ó. E passando Jesus, aqui tá falando da cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O versículo 3 vai falar assim, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestar nele as obras de Deus. Então, os discípulos veio questionar Jesus porque tinha aquele cego de nascença. Então, eles queriam saber quem pecou. Quem pecou? Por que ele nasceu cego? E Jesus respondeu simplesmente assim. Nem ele pecou, nem seus pais, pois foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. E ali ele foi curado para a glória de Deus. Então não existe quem pecou. Tudo é para a glória de Deus. Se você está com uma enfermidade, é para a glória de Deus. Se você está passando por dificuldade, glorifique a Deus. Você sabe por quê? Porque quanto mais a gente murmura, reclama, quanto mais a gente reclama, mais coisas ruins acontecem na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, tudo dai graças. Ah, mas eu vou dar graça porque eu tô com essa enfermidade? Vai dar graça com essa enfermidade. Ah, mas eu tô desempregada, tô passando necessidade. Dai graça, Deus vai te abrir uma porta. Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Esse é o Deus que nós servimos. Ou você não acredita no Deus que você serve? Então, tudo é para a glória de Deus. Então, não tem quem pecou, quem não pecou. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. O que você semear, você vai colher. Não vai ser minha filha que vai colher. Não vai ser meu marido que vai colher. É eu que vou colher. É eu que estou plantando. Se eu plantar, eu vou colher. Amém? Então,
Isso eu gostaria de deixar bem claro, por quê? Porque eu sofri anos e anos até eu descobrir que eu não tive culpa da morte da minha filha. Porque Deus, ele coloca nós, ele sabe o momento certo, da data que nós nascemos até a data que nós vamos morrer. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas todos, Deus sabe, Deus tem seus dias contados. Tem pessoas com medo aí do vírus e não vai morrer não, porque Deus sabe até a data que você vai morrer. E o vírus não vai matar você porque você não está na data de você morrer ainda. Não precisa ficar com medo não. A pessoa não vai morrer antes da hora. A palavra de Deus fala que Deus, só Deus sabe o momento do nascimento e o momento da morte. Se eu tiver que falecer desse vírus, eu vou falecer porque chegou a minha hora. Não porque se não tivesse o vírus, eu ia ter que morrer de alguma coisa. Ou eu ia passar a rua, sofrer um acidente, ou ia dar alguma coisa em mim. Alguma coisa ia me dar, entendeu? Eu penso assim. E é a palavra de Deus que fala isso. Então, irmãos, eu sofri muito mesmo, muitos anos com isso. Achando que eu tinha feito algo errado. E eu não tinha feito nada. Não que eu não sou. Não que eu não fiz nada errado, né? Eu era ímpia, eu vivia no mundo. Eu não tô falando, tirando, né? Mas a palavra de Deus também fala que quem errou, mas se arrependeu, é apagado o seu passado e viverá. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos erros para nós vivermos. Amém? Então, aprenda a dar graças a tudo, até as coisas ruins que aconteçam na sua vida, dê graça. Porque se você murmurar e reclamar, o negócio fica pior do que já estava. Porque o crente vive pela fé. Eu nunca vi crente não viver pela fé. Se crente não viver pela fé, a Bíblia, eu tenho que, né? Então, irmãos, pense bem antes de querer profetizar, antes de querer falar algo para alguém, antes de achar que Deus está mandando falar, porque talvez a gente fala uma coisa e acontece outra. Eu cansei de ver isso, gente. Meu Deus, me perdoa. Mas eu cansei de ver. Você está entendendo? Por quê? Porque nós não devemos confiar em homem. Nós não devemos confiar em rei. Nós não devemos confiar em presidente. Nós temos que confiar no Senhor dos Senhores, no nosso Deus Altíssimo. É nele que nós temos que colocar nossa confiança. O homem tem que colocar a confiança em qualquer coisa, em qualquer profecia, em qualquer coisa. Não coloque a sua fé em lugar errado. Não coloque a sua fé em lugar errado, irmãos. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Olha, irmãos, tá difícil viver nesses últimos dias, viu? Tá difícil. Porque o povo só quer profetização e profetização boa, que quando recebe ruim também, sai daqui, meu filho, só pela graça, né? Então, vamos orar, vamos pedir discernimento ao Senhor. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu não pedi nada. O único dom que eu pedi foi discernimento de espírito. Falei, eu não quero ser enganada. Entendeu? Então, ore a Deus e peça discernimento de espírito e leia a Bíblia para você aprender. Porque a palavra de Deus, ela fala que muitos erram, muitos pecam porque não conhece a palavra. A palavra está dentro de casa, não consegue abrir a Bíblia e ler. Leia a palavra para você não ser enganado. Porque existem muitos falsos profetas, sim. Existe sim. A palavra mesmo falou, já que iam existir. E se a gente não saber a palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Por isso eu estudo muito. Faz 20 anos que eu sou evangélica, faz 12 anos que eu sou missionária e eu estudo a Bíblia. Para me enrolar,
para me passar a perna na palavra de Deus, ó, eu vou falar. É difícil. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Porque eu estudo a Bíblia. Então, estude a Bíblia. Não perca tempo em internet, não perca tempo nas coisas. Busque no Google, sim. Busque no Google. Busque no YouTube pregações, sim. Eu vejo uma pregação por dia, todo dia. Nem que for uma curtinha. Mas eu ouço. Porque edifica a minha vida. Isso eu faço. Não estou falando para você fazer, né? Cada um faz da maneira que achar melhor. Só que é uma dica que eu dou, né? Ouçam a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Eu fico meditando naquela palavra o dia todo. E eu fico meditando, eu fico ali pensando na palavra do Senhor. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração, tá? Não deixe ser enganado. Leia a palavra de Deus. Deus tem muito mais para você e para mim do que essas pessoas normalmente vêm falar para a gente. Pare de murmurar, para de blasfemar, para de falar que Deus não te ama. Para com isso, Jesus te ama. E se nós sair daqui, dessa terra, aqui não é nosso lugar. Aqui não é nossa morada. Nossa morada é a morada celestial. A nossa morada é no céu. É lá o nosso lugar. Aqui é passagem. Aqui é só passagem. Guarde no coração. E ame a Jesus em primeiro lugar. Aprenda a colocar Jesus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês entendam essa palavra como uma palavra de amor. Uma palavra que veio no meu coração porque eu sofri muito. E eu sei que muitas pessoas sofrem por isso. Achando que teve culpa em alguma coisa que aconteceu na vida de outra pessoa, tá? Mas não é assim. A gente hoje, com a palavra de Deus, Deus falou para mim, para você, que quem semeia coisas ruins vai colher coisas ruins. Quem semeia coisa boa vai estar colhendo coisas boas. Quem planta, colhe, né? E aprenda a perdoar. O perdão é a coisa mais importante na vida do crente. Aprenda a perdoar. Quando eu cheguei na igreja, foi muito difícil eu orar o Pai Nosso. Uma vez eu falei pro pastor, pastor, eu não posso orar o Pai Nosso. Eu não conseguia. Não é que eu não podia, eu não conseguia, porque eu tinha raiva das pessoas. Acho que demorou, uns 2 anos para mim conseguir orar o Pai Nosso. Você vê, quando a gente chega do mundo, a gente traz um monte de bagagem. Mas eu aprendi com a palavra de Deus, com o amor de Deus entrou no meu coração e eu aprendi a perdoar. Aprendi a perdoar as pessoas. Aprendi. Por quê? Porque no Pai Nosso diz que se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, Deus que está no céu não nos perdoa. Então, quer dizer, estamos na igreja com o coração duro? Não sobe, não. Jesus volta e você fica. Então, aprenda a perdoar. Em nome de Jesus. Estou muito feliz com essa palavra. Peço a Deus que abençoe cada um em nome de Jesus. Que essa palavra venha direto no seu coração para que você venha entender o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem para você e para você não ficar levando tantas bagagens que não é para você levar. Aprenda a glorificar. Tá difícil? Glorifica a Deus. Tá uma situação boa? Glorifica a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua família, abençoe seu lar, abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Que Deus venha abrir porta de emprego, venha abençoar, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha salvar maridos, salvar filhos. Que Deus venha fazer algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco.
cada um que está ouvindo esta palavra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E assim eu termino esse vídeo glorificando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele é bom. Amém? Deus abençoe a todos.